Senhor Jesus, nosso grande mestre, né? Abençoa você que está vendo esse vídeo. Muito obrigado por prestigiar o canal, professor Miguel Químico aqui. Valeu, turma. Derramou uma cascata de bênção sobre vocês, tá bom? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram, né? Que eu preparei para você, grande mestre Jesus. Turma, vai lá, dá força no canal, professor Miguel Químico, para deixar um legado bem interessante aí, né? Mais de 250 vídeos já aí. Deus abençoa, tá? Fala pro pessoal escrever, papai, mamãe, vovô, tio, vovó, amigos aí, beleza? Pessoal, vamos falar um pouco da água aqui, algumas propriedades da água, né? Tá bom? Aí, a gente já tá vendo aqui, né? Que a água, se você eletrizar em um objeto, né? Você vê que o fio d'água, ele sofre uma atração, né, pessoal? Porque a molécula da água é polar, né? A molécula da água é polar, as ligações são polares e a molécula como um todo também é polar, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada aqui, pessoal, no canal, geometria da molécula, tá certo? Partes 1 e 2, e polaridade também, tá muito boa essas aulas aqui, tá bom? Então, em ritmo de revisão aí do primeiro e do segundo ano, né, gente? Tá joia? Vamos lá. Então, aí, ó. O que é fase? Fase é cada porção visível, né, pessoal? Com ou sem microscópio, né, gente? Porque com o microscópio, por exemplo, ó, o sangue, né? O leite, a maionese, o granito, o citoplasma são polifásicos, né? A olho nu você não consegue observar isso, né? Então o exercício tem que falar bem o que está fazendo aí, né, pessoal? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos discutir aqui, pessoal, a densidade do gelo em relação à água e ao óleo, né? A densidade da água é 1, né, gente? Sempre bom você saber que a água, densidade é 1, ponto de fusão, né? Fusão 0 graus, é o nível do mar, e ebulição 100, né, pessoal? Né? Olha lá para você ver, ó. O que você observa? Você observa que o óleo é menos denso que a água, né? Tem densidade menor que 1, né? E o gelo, o que você percebe? Você percebe que o gelo, quando eu coloco gelo, o gelo fica sobre a água, o gelo é menos denso que a água. Ah, mas o gelo não é água, professor. Então, mas por causa do formato hexagonal, né, das ligações de hidrogênio, né, esse arranjo mais perfeito aí, ele acaba diminuindo sua densidade, né? Bom, então vamos lá. Olha aqui, ó. Então você vê que o gelo ele fica em cima da água na divisória, né, onde está, né, no limite da fase, né? Então ele fica em cima da água e abaixo do óleo, né? Então o gelo ele é mais denso que o óleo e menos denso que a água, né? Você já viu iceberg no mar, né? Tá certo? Como é que boia, na verdade? Então vamos lá, né? Fase de componentes, né, pessoal? Quantos componentes a gente tem? Então nós temos o gelo que é a água líquida, né? Tá certo? O gelo que é a água líquida e o óleo, 3 fases, né? E apenas 2 componentes, porque gelo é água e a líquida também é água, né? Bora? Aí, turma, então nós temos aqui água e óleo, né? Só que a gente tem que dar um certo cuidado, né, pessoal? Que às vezes essas duas fases, uma pode estar dispersa na outra, né? Claro que você terá que ter informação, você não tem bola de cristal para saber isso, né? Como aqui, por exemplo, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então nós temos aqui o óleo disperso na água, né? O sistema bifásico. Então, a continuidade, a palavra continuidade, esse termo, não pode ser associado ao conceito, né? Ao conceito de fase, né? Ser um negócio contínuo, né? Porque pode ser algo descontínuo, igual está aqui, por exemplo, né? Tá bom? Mas tudo bem, né? Beleza? Bora? Aqui, por exemplo, esse GIF, né? Você pode ver aqui no canal também. Eu não me lembro o nome desse vídeo aqui agora, mas fase e componentes, tá? Pode olhar no canal, mas aqui eu faço a experiência, né, pessoal? Coloco água, benzeno e iodo, né? A água é polar, benzeno e iodo são apolares, né? Então o benzeno dissolve o iodo, vice-versa, né? Que é essa cor mais escura, tá bom? E a água, eu coloquei sulfato de cobre, que é né, azul aqui, para ficar mais visual, né? Então, sulfato de cobre é iônico que dissolve na água, né? Tá certo? E o benzeno é apolar, assim como o iodo, então ele se dissolve, montando uma fase única, né? Tá certo? Beleza? Qualquer coisa. Aí, tá vendo aqui, ó? Aí, tá joia? Aqui, benzeno mais iodo, e aqui água com sulfato de cobre, beleza? Importante, polaridade, né, pessoal? Bom, fazendo uma revisão aqui, né, pessoal? Olha para você ver as ligações aqui. H com H, 7A são halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. Então, começando aqui do H e H. Então, eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Vamos lá. Então, você tem aqui a diferença de eletronegatividade, ó.
do hidrogênio aqui é zero. Então, você tem uma ligação aqui, pessoal, 100% covalente apolar, né? Por quê? Porque os elétrons ficam exatamente em disputa no meio, né? Para você ver, ó. Né? Por isso que é apolar, não fica nem no polo nem no outro. Sacou a brincadeira? Tá bom? Agora você vê, por exemplo, que agora a ligação já vai se polarizando, né, gente? Ó, olha lá, o iodo um pouco mais eletronegativo, já vai polarizando, isso vai atraindo mais o elétron da ligação para o seu lado, né? Então vai ficando mais negativo, mais eletronegativo, não é verdade? Olha lá. Então a gente diz em química que o caráter iônico vai aumentando, né? Porque você vai formando esse polo mais forte, né? Então vai formando esse caráter iônico aumentando, até você chegar com a ligação, né, covalente mais polar, né, onde o flúor é mais eletronegativo, né, se você pegar aqui vai dar uma diferença de maior de eletronegatividade. Então a gente fala que o caráter iônico aí vai aumentando até a ligação tornar-se iônica de verdade, né, até realmente um átomo perder um elétron, o outro ganhar, aí torna-se iônica, como a gente está vendo aqui, beleza? Bom, segundo Paulo, né, pessoal, se esse delta aí, essa diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, é iônica, né? Mas está em exceções, vamos preocupar com isso não, senão confunde muito, tá joia? Bom, então se o caráter iônico vai aumentando devido à polarização, né, devido à atração pelos elétrons aí, então ao contrário, a gente pode falar que o caráter covalente vai aumentando, né? É o contrário, né? Se o caráter iônico aumenta com a polarização, o caráter covalente aumenta, tá? Com a despolarização, vamos dizer assim. Bora? Aqui, pessoal, nós temos aqui, né, uma sequência de eletronegatividade, ó. Temos o hidrogênio e o oxigênio, fórmula de Lewis, né, estrutura de pontes de Lewis, né? O oxigênio com seus 6 elétrons aqui. Tá ruim de mostrar meu mouse aqui, meu laser. E o hidrogênio com 1, né? Então, o que a gente sabe? É que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa mais o elétron para perto de si. Então, o oxigênio fica mais negativo e o H fica mais positivo, né? Então, por que os elétrons foram para os polos? Evidente, porque as eletronegatividades são diferentes, né? O oxigênio é mais eletronegativo, né? Aqui, ó, o oxigênio está mais à direita aqui na fila que eu coloquei para vocês. Combinado? Tranquilo? Tá? Então é isso daí. Então você tem a molécula de água com a forma angular, né? Onde o oxigênio é mais negativo e o H é mais positivo. Essa letrinha aqui é delta menos, esse aqui é o delta mais, minúsculo, viu? Grego aí. Bom, conclusão, né, pessoal? Conclusão é que a molécula de água, né? Ela como um todo, ela é polar, né? Então as ligações são polares, tá? Porque o O é mais eletronegativo e analisando a molécula como um todo, ela também é polar. Porque você pega o vetor resultante aqui, ó, se você marcar um vetor no sentido do oxigênio, assim, ó, eles não se anulam, né? Eles vão passar assim, então não vai ter anulação, beleza? Por isso que é polar, beleza? Bom, um gifzinho mostrando aí, né, pessoal, que os elétrons não estão estáticos, né? Tá certo? Ó, o oxigênio compartilha 2, né? Compartilha 1, perdão, né? Tem um compartilha e fica com 2, né? E o oxigênio tem 6, compartilha 2, né? Tá certo? Dá para perceber? Vamos? Então tem a famosa ligações, né, de hidrogênio, as interações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, que é um termo mais antigo, obsoleto, né? Mas ainda aparece, às vezes, pontes de hidrogênio, né, pessoal? Né? Então você tem a ligação de hidrogênio, é o H ligado com N, O ou F, tá joia? Então temos aí, tá joia? Só uma curiosidade, né? O HF, como eu acabei de mostrar aqui um pouquinho antes, né? É a ligação mais polar, é a ligação mais polar do que a água, do que a HO. HF é mais polar que HO. Só que o HF é gasoso, né? É gasoso, então a temperatura de ebulição dele fica menor que a da água, apesar da polaridade ser maior, tá bom? Da polaridade da ligação ser maior, né, pessoal? Porque aí vai depender da estrutura da água também, né? Tá certo? No caso, a água é líquida, né? Então, líquido, as moléculas estão mais próximas, né? Então, tem mais interações entre as moléculas, né? Já o HF, apesar da interação HF ser mais forte, tá? O que que acontece? Ele está no estado gasoso, né? Então, apenas uma indução, né? Tá bom? Mas é apenas uma curiosidade, né? Aí, pessoal, então nós temos aqui a famosa tensão superficial, né? Então, as ligações de hidrogênio ocorrem quando o hidrogênio está ligado ao N, ao O ou ao F, ligado ao NOF, como eu falo, né? Então, aqui você tem a tensão superficial. O que é a tensão superficial, né, pessoal? É a força de atração sobre as moléculas da superfície. Eu vou mostrar já já para você poder entender lá. E porque isso com o inseto anda em cima da água, né? Quer ver para você entender melhor? Olha lá, melhorando a compreensão para você? Dá uma olhada aqui, ó. Olha com calma. As moléculas de baixo da superfície, ó, elas são atraídas pelas moléculas de todos os lados. Ó. Olha de novo aqui eu mostrando com laser. Olha aqui, ó. Você vê? Essa molécula aqui, por exemplo, é atraída por todos que estão em volta. Percebeu? Agora vem aqui na superfície.
Aqui, ó, vem aqui na superfície. As moléculas da superfície, pessoal, elas são só atraídas por quem? Ó, olha aqui, ó, fica de olho aqui, ó, por moléculas que estão nas laterais e de baixo, certo? Então, você não tem molécula para cima de água aqui da superfície, só tem moléculas na lateral esquerda, direita e de baixo, beleza? Então, isso vai provocar uma curvatura, né? Aquela curvatura famosa que você vê, tá certo? Tá? Então, a curvatura, né? Então, essa curvatura, né? Essa curvatura é provocada por essas forças de coesão mesmo, né? Entre as moléculas, né? E aqui fica mais claro para você entender. Por isso que você consegue colocar gotas em cima de uma moeda, gotas de água, um copo, encher um copo d'água, a água passa e não derrama. Então, essa curvatura é exatamente por isso, olha lá, aqui, ó, o desenho. Porque as moléculas da superfície, né, são atraídas pelas moléculas do lado e pelas moléculas que estão abaixo, né? Tá vendo? Então, essa curvatura é formada devido a essa coesão e essa tensão, tá bom? Isso chama tensão superficial, tá bem? Olha lá, as moléculas são atraídas somente por moléculas de baixo e dos lados. Já as moléculas para baixo não, são atraídas por moléculas de todos os lados, então é um equilíbrio, né? Tá bom? Então isso explica aí, né? Essa curvatura, né, pessoal? Essa tensão superficial explica a curvatura do líquido. E aí, para você resolver aqui então, aí, ó, é correto afirmar que a forma esférica de uma gota d'água suspensa no ar é consequência do quê? Acabamos de falar, né, pessoal? Bora? Tensão superficial. Por que a água é solvente universal, hein, pessoal? Essa tensão superficial da água, ela pode ser quebrada ou não? Bom, a água é solvente universal porque ela dissolve a maioria das substâncias aí, né, pessoal? Tá joia? Né? Até se a substância for pouco polar, desculpa, se a substância for pouco apolar, a água acaba dissolvendo um pouco, né? Tá certo? Porque uma substância, a água é polar, né? Molécula polar. Então, se você pegar uma substância que é pouco apolar, então ela aproxima da polaridade, então a água consegue dissolver um pouco, né? Mas vamos falar aqui, ó lá, para você ver, ó. Olha lá, tensoativos ou surfactantes, diminui a tensão superficial da água, quebram pontes de hidrogênio, funciona assim a ação limpante. Olha para você ver então, ó, o que acontece, ó, quando você coloca um tensoativo, um surfactante, né? Um detergente, aqui é a agulha, ó, olha de novo. Então, você tem a agulha, você vê que a agulha está boiando. Aí vai molhar com detergente, que é um surfacto, né? Não, tem um tensoativo, né, pessoal? Então, o que ele vai fazer? Olha lá, tá vendo? Ele quebra, olha lá. Ele abre espaços entre as ligações de hidrogênio, ó. Abre espaço, quebra pontes de hidrogênio, abre espaço, por isso a agulha afunda, né? Legal isso, né, meninos? Gostou de ver? Experiência interessante para fazer aí, né? Em feiras, né? Do conhecimento, tá bom? Bora? Eu não vou ler o exercício inteiro aqui, né, pessoal? Mas ele fala aqui de propriedades da água, tudo, né, que ela é essencial para a vida, né? Aí fala aqui sobre, né, propriedades térmicas, fala sobre o elevado calor latente de vaporização, né, pessoal? Esse elevado calor latente de vaporização, tá? Refere-se à quantidade de calor, né, que deve ser adicionada a um líquido, né, em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor, né? No caso da água, 540 calorias, tá bom? Então, olha só. Então, o que acontece na vaporização, pessoal? Quando a gente está na vaporização, o calor é retirado do corpo, né? Você nunca passou acetona na mão, assim, por exemplo, um álcool, você sente uma sensação de frio, né? O suor, por exemplo. Quando dá aquele ventinho assim, né? O suor evapora, você sente uma sensação de frio, tá certo? Por quê? Porque o líquido, quando evapora, quando ele passa para gasoso, tá certo? Ele retira calor do corpo, né? Porque para passar de líquido para gasoso, tem que entrar energia. Entra calor, não é verdade? Tanto que ele tira calor do corpo. Então, o líquido retira calor do corpo, aí você tem uma sensação de frio, né? Então, aí fala aí, né, pessoal? A propriedade, né, mencionada no texto aí, é a água funcionar como regulador térmico para os organismos vivos aí, né? Que assim fica mais arrefecido, né? Um pouquinho mais frio, né? Mais fresquinho, não é verdade? Aí, galerinha, olha só. It doesn't pop. Não estoura, né? Does not, né? It doesn't pop. Então, isso não estoura, isso não arrebenta. Por quê? E você vê, a bexiga é um balão, né? Tem água aqui dentro, né? Porque a água absorve todo o calor praticamente aí, né? Da chama, né? Tá certo? E o balão não explode, né? Por quê? Ó, é a alta capacidade térmica, né, pessoal? Devido ao alto calor específico da água. Você deve ter visto em física isso já, né? Tá certo? Então, o que é calor específico, né? Olha lá, a quantidade de calor, né, pessoal, é necessária para que 1 grama da substância
sofra variação de 1 grau de temperatura. Então, para a substância sofrer 1 grau de temperatura, né, tá certo? A quantidade de calor necessária para 1 grama da substância sofrer variação de 1 grau de temperatura. Então, aí, ó, para você ver que interessante, né? A água absorve o calor e o balão não estoura, né? It doesn't pop, né? E aqui está um exercício aqui, pessoal, de novo, o ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico, que são constituição. Um de seus componentes é a clara, ou albúmen, né? Albúmen, formada predominante por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que se desenvolva, é necessária uma transferência de calor que ocorre durante o período que essas aves chocam os ovos, né? Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará, em virtude de água no interior do ovo, né? E aí, claro, né, pessoal? Porque a água possui alto calor específico, né, galera? Bora? Aí também, né? Falando aqui da água, e portanto para os seres vivos, do ponto de vista biológico, né? Três delas, né, são fundamentais, aí, três das propriedades aí da água físico-químicas, né, pessoal? Então, o que a água apresenta? Né? Apresenta o quê? O que você acha? Baixo poder de solução? Não, muito, né? Grande poder de solução, pequena tensão superficial? Não, muita tensão superficial. Acabei de mostrar nos exemplos aqui anteriores, né? Baixo calor específico? Não. Então, dando uma olhada aí, grande, dissolve muita substância, né? Grande poder de solução, grande tensão e alto calor específico. Bora? E aí, turma, essa parte aqui é para a gente resolver, né? É para a gente resolver a questão seguinte aí, tá bom? Então, vai lá. HCl só é ácido se adicionado água, perco assim meu único elétron, restando só o meu próton. E daí? Então, H acaba perdendo seu único elétron. Ele precisava de um para ficar com dois. Como ele acaba perdendo seu único elétron, isso acontece com os ácidos diarrênicos, né? Você coloca na água HCl, ele perde seu elétron para o cloro, porque o oxigênio da água ajuda a arrancar esse elétron, né? Porque o oxigênio é muito eletronegativo. Aí ele vai achar dois elétrons aonde? Ó, eu H+, junto com água, compartilho 2 elétrons, viro H3O+, hidroxônio, hidrônio. Eu não pus a viola aqui, ficou meio longe de mim, então vai ser em viola aqui mesmo, né, pessoal? Tá bom? Beleza? Mas a gente tem no YouTube aí, você pode ver os shorts, e a gente tá cantando isso aqui nos shorts, tá bom? Então tá aí. Então, o oxigênio ajuda a arrancar esse elétron do oxigênio, né? Ajuda o cloro, né? Então, o oxigênio da água ajuda o cloro a arrancar esse elétron do hidrogênio, porque o oxigênio é muito eletronegativo, tá joia? Olha lá. Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Então, pessoal, importante você dominar isso, né? O oxigênio tem 6 elétrons, né? 6 elétrons, um em ligação aqui, ó. 2, 2. Aqui é um par, viu, pessoal? Um dos hidrogênios aqui chegou sem elétron. É que aqui confunde um pouco. Certo era pôr uma setinha aqui, certo não, né? Para você entender melhor a ligação coordenada, obsoleta, né? O certo é esse aqui que tá mesmo, né? Tá? Então, uma ligação dessa aqui, na verdade, seria um empréstimo de 2 elétrons para o hidrogênio. Então, um hidrogênio aqui está sem 2 elétrons, porque esse maisinho aqui, ó. Por isso esse maisinho. Então, um desses hidrogênios aqui estava sem elétron. Então, 2 elétrons aqui é do O. Então, 2, 4, 5, 6. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Um par de elétrons é compartilhado por um hidrogênio que estava sem elétron, sem nada aqui na água. Vai restar um par livre e os outros dois estão ligados. Então, tá aí o hidrônio, né? E aqui é para você marcar, então, né? A reação de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio, que a gente acabou de falar, né? Então, quem melhor representa? Cuidado, né, gente? Aqui, por exemplo, ó, né? Meio confuso às vezes, né? Então, você tem que dominar o seguinte, né? Que, ó, que o oxigênio tem 6 elétrons, oxigênio, no última camada, grupo 6A, tá? Então, tem um em ligação com H, outro aqui. Mas não tem outro aqui, Miguel? Então, mas só que esse que é o problema. Um dos Hs aqui é o H+, né, que chegou sem elétrons, precisando de 2 elétrons, tá? Então você tem que lembrar, então esse mais aqui é um H que precisa de 2 elétrons. Então um traço desse aqui são 2 elétrons do oxigênio, que o H está compartilhando. Então é meio complicadinho isso, né? De você enxergar assim, né? Se você não está com muita prática, né? Então, mas essa aqui, né, pessoal? Tá bom? Aqui, você correria um risco de marcar essa, mas tem que indicar o par livre aqui, não tem, né? Porque aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Só que aí, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, um é do H, outro é do H, né? Mas 1, 2 do oxigênio. 3, 4, tá faltando elétron aqui. Então, você entendeu? Então é isso. Vamos lá? Aí, pessoal, ó.
Quando uma pessoa está parada, em pé, ela espirra, tá? Uma mistura de ar, partículas de água, sais minerais e micro-organismos expelidos. Aí está falando aqui, os sais minerais expelidos durante o espirro estão dissolvidos por meio de ligações de hidrogênio, sais. Cuidado, pessoal. Falsa. As forças, ligações, é íon dipolo chamada, não é ligação de hidrogênio. Você tem de Van der Waals, tá? Dipolo induzido, dispersão de London, dipolo permanente, ligação de hidrogênio e íon dipolo, tá? Então, a dissolução de sais, tá? Forma íon dipolo. O Na, por exemplo, ó. Dissolve Na na água, ó. Tá vendo? Ele forma o íon dipolo. Íon com polo com a água. Então, íon dipolo. E o Cl também. Perceba, pessoal, que o Na aqui, os oxigênios voltam para o Na, ó. Como revisão, vamos devagar, né? Olha lá. Porque oxigênio mais negativo volta para o Na. E já aqui o Cl, quem volta para o Cl que é mais negativo, quem volta para o Cl que é negativo, né? É o H que é mais positivo. Olha o rearranjo, que legal. Então, cuidado, pessoal. Dissolução de sais em água aí não é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é ligação de H ligado com O, com N ou com F. Aqui não tem nada a ver. Aqui a ligação é de Na com O, por exemplo, e Cl com O. Então, íon dipolo, né? Íon, né? Formando dipolo. Um polo de um lado, de outro, um dipolo. Beleza? As partículas de água expelidas durante o espirro estão em fase gasosa, considerando o ambiente de 40 graus. Falsa, né, gente? Olha aqui, ó. Ambiente de 40 graus está aqui mais ou menos, né? Se você traçar aqui, dá líquido, né? Beleza? Então, de 0 até 100 é líquido, né? Tá certo? 0 é a fusão, sólido mais líquido, aí passa para líquido, e vaporização é líquido mais gasoso. Então, só líquido aqui, 40 graus é líquido, beleza? Bora? O sal mineral fosfato de cálcio, um dos componentes da mistura, é formado por meio de ligação iônica entre os íons Ca2+, PO4, 3-, né? Em que o cálcio metálico perde 2 elétrons e passa a ter raio atômico menor. Pessoal, claro, né? A ligação iônica entre íons, né? Então, o elemento que perde elétrons, ele vai ficar menor, com raio menor. Então, o elemento cálcio perdeu 2 elétrons, então Ca2+, tem um raio menor, tá certo? Já o outro ganha elétrons, vira ânion, fica um pouco maior, tá joia? Esse vídeo aqui mostra direitinho para você isso, né? Ó, nós temos aqui inicialmente, espera aí só um pouquinho. Ó, o sódio vai perder seu elétron, perdeu seu elétron, ó, ficou menor, tá vendo? Então, o elemento sódio, ó, ficou menor, ó. Então, de novo, ó, então o elemento sódio vai perder seu elétron pro cloro aqui, ó. Fica olhando. A hora que ele perde seu elétron, vira Na+, e fica menor, que perdeu um elétron. E o cloro, como ganhou, vira cloreto e fica maior, percebeu? Então, o raio do cátion é menor do que o seu átomo de origem. E o raio do ânion é maior do que o seu átomo de origem, porque ele ganhou elétron, certo? Tenta voltar aí, que é muito legal essa parte, beleza? Aí, pessoal, do Enem, ó. O importante, princípio importante na dissolução dos solutos é que semelhante dissolve semelhante, né? Se explica porque o açúcar se dissolve em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não. Então, a dissolução, né, na água do soluto ocorre predominantemente por meio da formação do quê? E aí? Aqui você vê, né, pessoal? Você já tem grupo OH aqui, a água, já vai dar bem na cara aqui que vai dar ligação de hidrogênio, né? Vai dar ligação de hidrogênio, né? De H com O, tá vendo? De H com O aqui, beleza? Bora? Aí, pessoal, mais um aí. Então, um aluno que fez uma experiência, que é legal pra caramba, gente, ó. Olha só, ó. O garoto residente de uma cidade litorânea fez a experiência. Colocou numa caneca metálica, colocou água para ferver no fogão de sua casa. Depois, começou a ferver, ele encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita da seringa, dentro da água assim, né? Desprovido de agulha para não machucar, claro, né? E ele puxou o êmbolo da seringa para trás. Então, ele colocou água quente dentro da seringa, né? Tá certo? Aí, verificando que após alguns instantes, que a água da seringa havia parado de ferver. Aí ele ergueu o êmbolo da seringa. Aí a água tinha parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, então ele tirou pressão. Ele tirou pressão de cima. Ele ficou intrigado porque a água voltou a ferver após o pequeno deslocamento, né? Certo? A água voltou a ferver após o pequeno deslocamento, né? Por quê? Porque a pressão diminuiu, né, pessoal?
Porque a pressão, quando ele puxa a seringa para cima, o êmbolo da seringa, então a pressão sobre a água diminui. Aí as moléculas têm mais liberdade de voltar a entrar em ebulição novamente. Então, ela proporciona uma queda de pressão no interior da seringa, o que diminui o ponto de ebulição da água, deixa mais leve, né, as moléculas para saírem, né? Muito legal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula boa de revisão aí, tá? Então, não deu para tocar a música, porque a minha viola ficou um pouquinho longe, então até lá buscar e atrasar muito, né? Mas um abraço para vocês, tá joia? Senhor Jesus abençoe vocês, ontem, hoje e sempre. Beijo no coração, muito obrigado por tudo. Valeu, galerinha. Fui. Canal Professor Miguel Química.